O que fazer para entender as Escrituras Sagradas? Existe um método muito simples e prático para a gente entender as Escrituras com facilidade. Está lá Isaías capítulo 28, 10. Porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra e mais regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Para nós entender as Escrituras Sagradas, nós não podemos agarrar em um texto da Bíblia. Nós temos que comparar um mandamento com mandamento. E no primeiro mandamento está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o que está o primeiro mandamento, quando Deus deu as tábuas da lei para o povo de Israel. Ele escreveu: não terás outros deuses diante de mim. Deus sabia que, se as pessoas não obedecessem esse primeiro mandamento, o resto dos mandamentos não teria sentido. Porque a essência de toda lei, de toda grandeza, é reconhecer Deus, o Pai, como um único Deus, exclusivo, e não outro. Então, ninguém pode ter outros deuses além do Pai, além dele. Ele é o único. E se alguém quiser saber quem é esse Deus, se alguém nos perguntar quem é o Deus verdadeiro, a Bíblia responde, né? É o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, e de tudo o que nele está, tudo que nele foi feito. É o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, e todos os seres que vivem sobre a terra. Quem criou foi Deus. A Bíblia não fala que foram os deuses que criaram. Foi Deus, o Criador do céu e da terra. Deus quer dizer um, porque o apóstolo Paulo confirma que é um. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. O Senhor Jesus, na oração, disse: e a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus. Lá em 1 Timóteo 2,5, e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então nós temos a certeza que existe apenas um Deus. E esse Deus é o Pai. Ele tem nome. O nome dele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas que obedecem essa doutrina da Trindade, elas não sabem quem é Deus. Não sabem a origem de Deus. Não sabem quem é o Criador. Você pergunta para uma pessoa que seja um adventista, quem é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas? Ele vai, por alto, ele vai dizer que é Deus, mas depois ele vai dizer que Jesus é o Criador e vai dizer também que o Espírito Santo é o Criador. Eles vão acrescentar mais 2 deuses como criadores, sendo que a Bíblia aponta apenas um Deus, o Criador do céu e da terra. E lá já sabemos que a Bíblia fala que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabe de onde vem, né? É uma doutrina sem explicação. A doutrina da Trindade é sem explicação. Ela embebeda também a pessoa. As pessoas que creem na doutrina da Trindade, ela é bêbada. Quando fala em espiritualidade. Quando você está falando das coisas do mundo ou de outros assuntos, não, elas são normais. Mas quando fala em Bíblia, nas Escrituras, quando fala da verdade, elas aí não, elas já ficam bêbadas. Elas não sabem o que vai dizer. Uma hora ela fala que existe apenas um Deus, outra hora ela fala que existe 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma hora ela fala que os 3 viram um só, transformam em um.
E tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles falam que são três pessoas distintas, separadas, mas com o mesmo propósito, e é um só Deus. Isso chama Deus Trino, ou Deus Triuno. Essa doutrina aí, ela é politeísta, ela é satanista, ela é politeísta, é o Deus triuno que eles falam, o Deus trino. Existe até um hino que eles cantam na igreja, lá os adventistas, o Deus triuno, Deus triuno. Isso é uma coisa mentirosa. A diferença, existe diferença. Os que creem na doutrina da Trindade, eles não sabem fazer diferença entre o bem e o mal. Ai dos que se chamam mal, aos que ao mal chama bem, e ao bem mal, porque fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que é mentira, eles não encontram. O que é mentira que não encontram na Bíblia, eles ensinam como verdade. E aquilo que está na Bíblia, como é o primeiro mandamento que nós estamos falando, eles chamam de mentira. É isso que eles aprenderam a fazer. Isso está lá em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chama mal. O que é trindade, que não presta, eles chamam de bem. A doutrina de um único Deus, eles chamam de mal. Um Deus que é único, eles falam que não é único. E os três que não existem, eles falam que existem três deuses. Então não tem, eles estão realmente embriagados. É uma doutrina, a Trindade é uma doutrina que ela embriaga as pessoas. Elas estão embriagadas. Mas que Deus possa... Eu sei que há almas fiéis ainda no mundo. Há almas fiéis que estão enganadas. Quando elas ouvirem a verdade, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, elas vão aceitar a verdade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. São sábios aos seus próprios olhos. Não são sábios aos olhos da Bíblia. Eles são sábios aos seus próprios olhos. É terrível abandonar a Bíblia para crer em uma doutrina pagã condenada pela Bíblia.